Estamos começando aqui ao vivo pela primeira vez no canal do Fast Rio Beer, a entrevista com Fernando Rocha. Fernando Rocha, da cervejaria Latido Ale House. Ele é MBA, que é Master Business Administration em Gestão de Negócios pelo IBMEC, formação em Tecnologia Cervejeira pelo ICB, Instituto da Cerveja Brasil, com certificação internacional da Universidade Weizsäcker e sommelier de cervejas pelo Science of Beer, que integra o World Beer Academy. Tudo isso. Seja bem-vindo, Fernando. Fica à vontade. Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre cerveja. Cara, o prazer é nosso receber você aqui. Você fez a primeira participação lá com a gente na edição do Uptown e tivemos problemas e tivemos resultados. Foi uma maluquice, uma loucura aqui, mas foi muito bom. Me diz uma coisa. A atmosfera é excelente. Cara, foi punk ali, cara. O festival acabou ficando muito grande, entendeu? Então foi bem punk. Assim, no Planetário a gente faz de maneira menor e a tendência que eu acho agora, depois desses problemas da pandemia, é que a gente reduz um pouco e vá devagar. Me diz uma coisa, como é que começou o teu gosto por cerveja artesanal? Vou fazer logo 3 perguntas de uma vez só. Como é que começou o teu gosto por cerveja artesanal? O início da sua profissionalização na cerveja e o início da cervejaria Latido Ale House? Porque eu imagino assim, pô, você era jovem, vou me tornar MBA em cerveja, vou virar sommelier. Não, né? Como é que isso foi construído? Como é que isso aconteceu? Eu era jovem há muito tempo atrás. Eu tenho 44 anos. Mas então, lá atrás, quando eu era jovem, lá com 20 e poucos anos, eu comecei a me interessar por vinhos. Eu fiz a ABS, Associação Brasileira de Sommelier de Vinho. Não me formei como sommelier, mas fiz vários cursos na ABS ali no Flamengo. Porque eu tenho eu sou o primeiro carioca da família, não sou muito carioca, mas eu tenho minha família minha mãe é italiana, todos os meus parentes são italianos maternos, e minha família paterna, eles são de São Paulo, mas meu avô nasceu em Portugal, e minha avó é filha de portugueses. Então sempre teve vinho na mesa na minha família. E eu comecei a me interessar por vinho. Estudei vinho, fiz os cursos, era apaixonada por vinho. Aí um dia eu comecei a descobrir que cerveja não era aquele produto que a gente consumia aqui em massa, né? A cerveja de massa. Existia todo um universo muito mais complexo que o vinho que eu desconhecia solenemente. Não tinha a menor ideia do que se tratava. E eu comecei, como muitas pessoas, começaram pela escola belga. Eu comecei a tomar cerveja belga, eu frequentei muito um bar que teve no downtown, que era o Belgian Beer Paradise, comprava muita cerveja lá, ia sempre lá. E começou a aparecer um mundo na minha frente impressionante. Então eu comecei a me interessar por isso, comecei a estudar o assunto, comecei a querer entender do assunto, comecei a querer fazer cerveja. E lá em 2015 eu comecei a fazer cerveja. Você me corta se eu começar a falar muito. Não, pode falar. Em 2016 eu registrei a minha marca, por isso que ela tem o Established 2016, né, desde 2016, porque foi o ano que eu dei a entrada no NPI. Em 2017 eu fiz um plano de negócios para o Rio, no início do ano, e no segundo semestre eu fiz um para a Itália. Eu fiquei um ano de 2018, boa parte em Roma, a gente ia montar um brewpub lá. Eu tenho 2 irmãs que moram lá, minha mãe está morando lá, voltou para a Itália recentemente. E eu sou um cara da área têxtil, tradicionalmente, trabalhei a vida inteira com negócio têxtil. E resolvi que eu queria trabalhar com cerveja, e que é uma coisa que eu me apaixonei. E comecei a estudar muito, me interessar muito. E foi assim, foi um passo de cada vez. E aí em 17 eu quis fazer o ICB, depois, quando eu voltei da Itália, eu fiz o Science, mas eu já estava com a operação formatada para começar. Mas eu queria ter o sommelier também, porque eu acho que são coisas complementares, né? Quando você pode entender de processo de produção e também ter uma visão de sommelier, é muito mais abrangente, acho que elas se complementam. Respondi tudo? Não, falta o início da cervejaria. Como é que começou a cervejaria? Então, a cervejaria, eu fiz o plano de negócio em 2017 para o Rio. Aí minha irmã insistiu muito para fazer um negócio na Itália e eu fui para lá para a gente começar a viabilizar isso. E fiz um plano totalmente diferente. Aqui ia ser uma cigana, como ela é hoje, e lá ia ser um brewpub. Era uma pequena fábrica, uma pequena cervejaria com o restaurante ao lado. E aí eu voltei, e quando eu já voltei para abrir. E aí nós começamos em
2019. Começamos com um projeto colaborativo, que é uma coisa meio inédita também. Você não vê uma cervejaria começar com um projeto colaborativo. Geralmente, elas fazem a colaborativa quando elas já são cervejarias estabelecidas ou consagradas, etc. E a gente fez esse projeto colaborativo e, na sequência, eu lancei 3 rótulos, que foi a Schroeder, a Pata e a Fussa, que é uma Doppelstick, uma Kölsch e uma Quake Juice Rye IPA. E agora, recentemente... As suas cervejas são bem diferentes digamos assim, das clássicas das cervejarias, né? Ela busca, acho que ela tem uma coisa diferente. Explica isso também. Então, isso daí é uma coisa que é minha mesmo, assim, de inquietação, assim, a gente até tem essa frase no site: a gente não está atrás do certo e do errado, mas também não está atrás da mesmice. A gente não quer fazer mais do mesmo. Não é uma coisa que é uma pretensão, é uma vontade, é um desejo de tentar, de alguma forma, colaborar com essa cena, com esse cenário. Então, a gente realmente fez algumas escolhas de estilos, de resgate de estilos clássicos, porém com interpretações. Eu não vou falar releituras, porque você não pode ter, não é uma releitura, é uma interpretação daquilo, é uma coisa que é clássico, que tem toda uma história por trás, às vezes muito... a gente não tem muito isso no Brasil, né, que é um país jovem, mas tanto a cultura do vinho quanto a cultura da cerveja, ela está muito ligada a regionalismo, né? Cervejas que são de uma cidade, que são de uma região, isso é muito forte na Europa. E a gente não tem isso. Então, eu me permiti fazer uma Kölsch, que é uma cerveja de Colônia, me permiti fazer na colaborativa uma Altbier, que é uma cerveja de Düsseldorf, e a Altbier foi uma cerveja que eu fiz também no meu curso do ICB, me apaixonei muito quando comecei a estudar mais esse estilo. Aí, na sequência, eu falei, poxa, eu quero explorar mais isso. Eu fiz a Doppelstick, que é um estilo raríssimo, você não encontra praticamente no mundo, quase ninguém faz. Tem algumas cervejarias muito emblemáticas alemãs que fazem. Aqui acho que a Bamberg que faz uma sazonal, é uma cervejaria muito importante, muito premiada, brasileira. E a Stick Out, que também é um estilo difícil de encontrar. Porque a Stick Out é um estilo que nasce de um erro de uma Altbier. O cara estava abraçando uma Altbier, ele adicionou baldes a mais de malte, se mediu em balde. A cerveja ficou mais alcoólica, ficou mais maltada, ficou mais escura. O cara percebeu o erro, não queria jogar fora, jogou. Isso é o que diz, tem um folclore, porém tem um embasamento histórico. Ele botou mais lúpulo, fez uma cerveja nova, botou, deu certo, e ele Stick em Düsseldorf, no dialeto, é segredo. Então ficou um segredo que foi passado de um para outro. E a Doppelstick, ela surge por uma demanda do mercado americano. O americano é uma escola nova, né, comparado com a belga, a britânica e a alemã, e eles reinventaram várias coisas e gostam de cervejas extremas. Então eles falam, poxa, eu quero uma Doppelstick, eu quero uma stick mais intensa, que é uma cerveja aí, ele tem uma carga de malte maior, uma complexidade maior, a nossa tem 8% de teor alcoólico, é uma cerveja diferente. Então são estilos de fato diferentes. Aí quando eu vou para a escola americana, que eu tenho no meu portfólio 2 cervejas de escola americana, eu tenho uma de um lado dos Estados Unidos e uma do outro, né? Eu tenho uma Juice IPA, né? Uma Quake Juice Rye IPA, e tem uma West Coast IPA. Mesmo nesses estilos, eu tento fazer algo de diferente. Na Juice eu botei uma levedura norueguesa, que é a Quake, botei um pouco de centeio para dar a picância, para trazer uma complexidade, que eu acho que casava muito bem com os lúpulos. E a West Coast, eu também não quis fazer uma West Coast só focada em resinoso. Eu quis fazer uma West Coast que trouxesse cítrico, frutado, tropical. Lógico que o resinoso está presente, mas ela tem bastante sabor de lúpulo. Ela tem aroma, ela tem... Não é só o amargor e o resinoso, aquela coisa, aquele dunk, aquele punch muito, muito agressivo. Ela tem o punch, obviamente, mas eu acho que ela consegue entregar essas outras coisas que a gente planejou. Então a ideia é essa, é tentar fazer algo diferente. Não dá para você inventar nada, mas é tentar fazer leituras, interpretações, resgatar. Assim, eu tenho muito orgulho de fazer stick out, fazer Doppelstick. Assim, é um desafio, né? É um risco, porque é uma coisa que as pessoas não têm muito parâmetro, elas não têm muita referência, e você tem que estudar muito e arriscar. E é isso. Você tem alguma cerveja predileta, alguma cerveja sua, assim, que você... Ou são várias, ou não tem uma só? Assim, de nome é fácil responder, porque apesar da Latido ter uma concepção de marca de ter todos os nomes ligados ao universo canino, né? Eu tenho Osso, Fussa,
pata. Eu tenho uma que foge de dorso, né? Dorso do animal. E tem outros nomes que são ligados a... Tem vários nomes já selecionados. Mas eu tenho uma chamada Schroeder. Aí as pessoas falam, mas o que Schroeder tem a ver com o cachorro? Schroeder é aquele pianista da turma do Charlie Brown, personagem conhecido, secundário, mas muito, muito interessante. Personagem meio intelectual, assim. E Schroeder é o nome do meu cachorro, que é um Schnauzer branco, que é a minha logomarca. Que é louco. Então, a logomarca nasceu primeiro como desenho, como imagem, e depois como nome. A gente fez um processo meio que invertido. É que nem o Chico Buarque compondo, né? Ele faz a primeira música para depois fazer a letra. Exatamente. Então a gente definiu isso, é um desenho que uma amiga minha fez, ela fez um desenho no papel vegetal, depois eu passei para um designer, um cara incrível, e ele desenvolveu as cores e colocou mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado, e ele sugeriu essa plaquinha que não tinha no desenho original, e aí a gente fez meio que um brainstorming em família mesmo. Desculpa, eu tenho 2 filhos, sentou eu, minha esposa e meus 2 filhos, e a gente começou a conversar, eu queria sugestões, eu queria... Que nome que a gente pode dar para essa imagem? E aí a gente chegou em Latido, eu gostei muito. E aí quando eu fui registrar não tinha, e ficou Latido. E aí eu botei Ale House, porque a gente como posicionamento, nós somos uma cervejaria de ales. Por mais que eu respeito muito todas as lagers, é um posicionamento isso, né? É uma opção, é uma escolha. Ale House, né? Ale House. Vou até abrir aqui, porque eu tô meio com... Me deu um pigarrinho aqui. É bom. Eu já tô Vou abrir uma dorso aqui, ó, que é a Stick Out. Saúde. Saúde pra gente. E então, assim, respondendo a sua pergunta, o Você nome mais que eu gosta? mais gosto é o Schroeder, que é o mais complicado, inclusive, para o designer, porque os meus nomes, eles são também todos curtos. E ele é enorme, Schroeder, né? Schroeder tá cheio de consoantes. Mas, assim, eu não vou falar que ela é minha cerveja favorita. Eu, de fato, tenho um carinho por todas, mas é a mais emblemática para mim, a mais expressiva. Mas eu gosto muito das 2 IPAs. Eu acho que as 2 IPAs, sabe, são cervejas muito interessantes, que às vezes é até difícil, porque quando você faz uma coisa que sai um pouco daquilo que as pessoas estão habituadas a encontrar, isso às vezes já a primeira reação é sempre, lógico que tem a galera mais, né, que fica satisfeita, fala, caramba, diferente e tal, mas você corre um risco de gerar o cara não vai encontrar aquilo necessariamente que ele está esperando, vai ter uma coisa ali um pouco diferente. A ideia é essa, nem sempre a gente alcança, mas o conceito é mais ou menos esse. E tem alguma que você não curte? Não tem, senão eu não ia aprovar. Não, tô dizendo assim, sem ser as suas. Tem alguma que você, algum tipo que você fala, não, isso tem gente que falar, cerveja de trigo não é cerveja, odeio cerveja de trigo. Ah, não, cara, isso aí eu não tenho seria uma audácia da minha parte dizer o que é bom e o que é ruim. Eu acho que as pessoas têm o direito de escolha. E aí entra aquilo que eu falei de como eu fiquei impressionado quando eu descobri o que era cerveja. Porque o universo de combinações, a possibilidade, né, a quantidade de combinações que podem acontecer é muito grande. Então não existe uma cerveja que não atenda o gosto de alguém. A pessoa pode não saber porque ela ainda não conhece. É o que acontece muito com o brasileiro. Porque a gente não tem essa cultura cervejeira, a gente vive num nicho, né? A galera de cerveja ainda é um nicho, está aumentando muito, graças a Deus. A gente já tem um público bem eclético, bem variado. Mas então, assim, a pessoa que não gosta de cerveja é porque ela não provou ainda. Se ela não gosta de stout, ela pode gostar de sour, ela não gosta de uma New England, ela pode gostar de uma West Coast. Se ela não gosta de uma Stick Out, ela pode gostar de uma Keusch. Assim, ela vai encontrar uma cerveja que ela gosta. Porque tem uma coisa de negar cerveja, por exemplo, as pessoas negam cerveja de arroz ou cerveja de milho. Tem um pouco disso, desse preconceito, desse estigma. Por que você acha? Por que você acha isso? Eu acho isso porque, assim, eu acho que esse preconceito existe por conta das cervejas de massa que começaram... A cerveja, quando ela virou um produto industrial... Porque quando você pensa em cerveja, você pensa numa fábrica, num concreto. Quando você pensa em vinho, você pensa em quê? Uma propriedade linda, uma planta com as uvas e aquela coisa romântica. E o cara não sabe que para fazer cerveja é muito mais complicado do que fazer vinho. A indústria do vinho celebra a diferença.
Você faz uma degustação e você prova uma safra de 2010, uma 2011, uma 2012, e você acha sensacional que a 2012 é diferente de 2010, porque o terroir naquela época... Pô, o lúpulo também tem terroir, o lúpulo também está plantado. O malte também é safrado, o lúpulo é um produto safrado. 2017 é diferente de 2016. Óbvio que ele mantém as características principais. Mas por que a gente não pode entender isso e aceitar isso na cerveja? Obviamente que não estou falando de produtos completamente diferentes, mas discretas variações. Então, a cerveja industrial ela virou um produto padronizado. A indústria, com o tempo, ela foi diminuindo a curva de sabor da cerveja, né? Ela foi diminuindo lupulagem, ela foi diminuindo malte, foi ficando um produto neutro, não para agradar mais gente, para não desagradar mais gente, para ficar uma coisa insossa. E aí começaram a botar adjuntos que não contribuem para o produto em termos de qualidade, contribuem para o custo do produto. Custo é fundamental, mas o custo não pode estar acima da qualidade. Ou pode, se você tiver outro tipo de preocupação. O movimento cerveja artesanal, o movimento craft, ele tem uma preocupação primeiro com o produto, né? E a indústria mainstream, ela tem uma preocupação primeiro com o custo. Então, talvez passe por aí, por essas questões todas. Mas existem... você pode fazer uma cerveja de qualidade com ingredientes que são considerados menos nobres. Depende da proposta, depende se ele cumpre uma função na cerveja, se ele não está ali gratuitamente, funciona. Existe, a gente falou de cerveja que você gosta ou não, existe cerveja mais fácil e cerveja mais difícil de fazer? Existe complexidade na fazer? Existe de fazer e de beber. Qual é a mais fácil ou mais difícil? Oi? Qual é a mais fácil, digamos assim, de fazer e a mais difícil de se acertar? Bom, entre todos os estilos, eu não vou me arriscar. Eu vou falar dos estilos que eu tenho mais familiaridade. Uhum. Vou falar das minhas cervejas. Vou dar um exemplo, por exemplo, com a cerveja com a Kölsch. Quando você olha para a Kölsch, ela é, teoricamente, a cerveja mais simples. Porém, ela é a mais sensível. Então, qualquer problema que aconteça, ele aparece. Quando você pega uma cerveja muito lupulada, uma carga de lúpulo alta, ela mascara muita coisa. Óbvio que se tiver problemas graves vão sempre aparecer, mas ela esconde muito mais. Então, as cervejas mais neutras, menos complexas, vamos dizer assim, ou com um grau de complexidade diferente, para não botar elas nessa coisa meio estigmatizada, elas aparecem mais. Então, assim, fazer uma Kölsch é mais fácil, porém, se você errar, é mais difícil, porque aparece mais. Se o cara faz uma Imperial Stout, eu já fiz uma collab Imperial Stout, ela é complexa de você produzir, de você decidir o que você quer. A gente queria fazer uma mais seca, sem nada, só os ingredientes clássicos e tal. Mas se tiver algum problema, ele vai ficar mais escondido. É mais difícil de aparecer. Isso acontece também com as Pilsner, com a Lager? Sim, as lagers são cervejas extremamente sensíveis. Quando eu falo lager, eu estou falando de lager mainstream. Você tem várias lagers complexas, né? Muitas lagers complexas. Que também tem com essa complexidade, vai esconder mais fácil eu falo porque a gente está mais acostumado no Brasil com as lagers e com as Pilsner, né? Então, assim, as pessoas menosprezam ela assim, cerveja, a Pilsner, como se fosse uma coisa assim, bota ali e sai no forno que nem pão. Não é tão simples assim. Não, se você tomar uma Urquell, é uma cerveja excepcional. É uma cerveja, a principal cerveja do país dela. É ótima. Excelente cerveja. A prova que você pode fazer cerveja em grandes quantidades, uma cerveja de massa, uma cerveja de mainstream, com qualidade. Você tem que querer. Tudo isso passa. Por exemplo, o Brasil ele faz coisas que são de consumo em larga escala, que são de grande qualidade. Por exemplo, carne bovina. Nós somos excepcionais em carne bovina. Independente do tipo da carne, você vai classificá-la de primeira ou de segunda, o nosso processo é muito bom, a nossa carne é muito boa. Então você pode fazer, se você quiser, uma cerveja de volume, de consumo em larga escala, com qualidade. E tem várias cervejarias no mundo para provar isso, né? É uma questão de opção, de escolha, de estratégia, de cultura. A cultura cervejeira, ela é uma coisa muito, muito antiga. Então, a gente tem isso porque é um país que vieram muitos povos para cá e começaram a introduzir e foi se adequando e as coisas foram andando e nem sempre foi para o lado da diversidade. A gente acabou ficando com um produto muito, muito igual. Várias marcas foram fazendo a mesma coisa, né? Então é complicado isso. A gente ficou um pouco atrasado nesse aspecto de desenvolvimento de indústria cervejeira, né?
É porque, assim, eu lembro quando eu era muito jovem, isso tem pouco tempo, mas eu lembro que eu era muito jovem, aqui ficava a fábrica da Brahma, e tinha um cheiro de malte muito forte aqui. Tinha uma escola que eu tinha uns amigos ali que eu visitava também na passarela do samba, e tinha um cheiro muito forte de malte. Então a gente tem, assim, as primeiras cervejarias, são essas, né? As cervejarias de Petrópolis, Teresópolis, e a Brahma, que vem dessa influência. Qual é a nossa principal influência? É a alemã, dentro da escola da cerveja? Eu acho que sim, eu diria que sim, porque a gente inclusive usa uma palavra que não existe em lugar nenhum, que é chopp, né? Que Chopp, deriva né? do alemão, deriva do alemão, que não existe na Alemanha, é do alemão arcaico, né? Não existe Schoppen mais. Se você for na Alemanha e pedir um Schoppen, ninguém sabe o que você está falando. Então, assim, sem dúvida, eles influenciaram os Estados Unidos também, influenciaram muito vários países mais novos, né? Mas Só que não é que nem Viking, né? Falar Skol, não é Skol, mas os alemães não são os culpados, né? Porque eles fazem coisas sensacionais, cara. A Alemanha é uma escola brilhante, assim. Eu falo isso assim muito tranquilo, porque eu acho que quando o cervejeiro, pelo menos aconteceu comigo, né? Talvez tenha acontecido com outras pessoas. Quando o cervejeiro começa a se apaixonar por aquele universo, ele meio que joga a escola alemã para o canto, no início. Ele vai, descobre a escola belga, aí descobre a escola inglesa, britânica, aí depois descobre a escola americana, aí pira no lúpulo e tal, não sei o quê. Aí quando ele já provou tudo, que ele já estudou, que ele está amadurecendo, ele olha para a escola alemã e ele descobre uma escola incrível. Assim, a gente tem um compromisso, eu tenho um compromisso com a escola alemã, eu tenho hoje mais cervejas alemãs, eu tenho no meu portfólio das 5, 3 são da escola alemã, 2 são da escola americana. No colaborativo eu fiz uma britânica e uma belga também. É uma Patres Beer, que também é uma escolha incomum, e uma Risch, que é bem classicona. Então, assim, a escola alemã produz coisas incríveis. Então, assim, a influência alemã não foi o problema. O problema foi o caminho. Mas isso aconteceu nos Estados Unidos também, só que os Estados Unidos acordou muito antes que a gente, né? Os Estados Unidos era um país Bud, de Coors, de Miller, dessas cervejas também mais insossas. E aí eles fizeram uma revolução muito antes do que a gente. Por isso que eu acho que o brasileiro, as cervejarias brasileiras, cada cervejaria brasileira espetacular, mira muito a escola americana, porque é uma escola no sentido duplo. É uma escola, porque é uma das 4 escolas cervejeiras, mas é uma escola para a gente olhar e aprender mesmo, ver o que os caras fizeram, como eles mudaram. Porque às vezes as pessoas olham para o americano e tem um conceito... eles não querem aceitar, eles querem... Cara, mas o que eles fizeram foi de fato relevante, foi de fato uma coisa importante, foi uma coisa que mudou o mercado. Além deles serem um mercado consumidor enorme, então as cervejarias europeias também passaram a querer fazer produtos. A Dopschick surgiu com a Werres, minha pronúncia de alemão não é boa, mas cervejaria muito tradicional alemã, para atender o mercado americano. Depois que ela foi atender o mercado alemão, ela vende muito mais para os Estados Unidos, a Dopschick, do que para o mercado alemão. Então, eu acho que passa por isso, sim. Foi nesse caminho aí, nessa linha. Hoje, qual é a cerveja número 1 da Latido? Qual é a que tem mais saída? Quais as pessoas mais procuram? Então, a Osso e a Dorso acabaram de sair. Das primeiras cervejas, do primeiro trio, a Fussa foi a que saiu mais rápido, que é a Quick Juice Rye IPA. A que causou mais impacto foi a Schroeder, que é a Doppelstick. Eu achava que a Kölsch ia sair mais rápido. Ela teve um comportamento mais regular. Você atribui isso a algum motivo ou não? Eu atribuo ao fato do público consumidor ser mais consumidor de IPA mesmo. E IPA é um mundo paralelo, né? Você tem muitas variações de IPA. E dessas novas, por exemplo, as duas estão tendo um feedback muito legal, mas a West Coast ela anda mais rápido do que a Stick Out, é natural isso, né? Ela anda mais rápido. Mas o cara, quando prova a Stick, ele de fato, a observação que ele faz, o feedback que ele me dá, que chega até mim, é muito mais interessante, porque é uma coisa que ele não conhece, né? Então é uma coisa mais surpreendente, uma coisa nova. Só que nem todo mundo se dá a oportunidade de provar uma coisa nova. Mas é assim, eu acho que a gente tenta manter um equilíbrio. E essa febre da IPA, o que você acha disso? Todo mundo só gosta de IPA, consome IPA, e tem um público específico para IPA. Acho que tem muito... Eu não sei, porque assim, eu vejo pelo festival. Vende-se muita IPA no festival e vende-se muitas cervejas mais claras, né? Que as pessoas não têm muito... As pessoas têm medo. Aqui você atribui o gosto das IPAs.
já que ela é mais amarga e não deveria ter um gosto tão aceito? Então, eu atribuo ao diferente. A IPA, para uma pessoa que migra direto para uma IPA, ela assusta. Ele deveria passar para uma Session IPA, para depois ir para uma IPA mais classicona, uma English IPA, depois tomar uma American IPA mais tradicional, depois você vai tomar uma West Coast ou uma Juice. Mas a IPA, ela te traz muitos elementos novos, ela te traz aromas complexos, ela te traz muita fruta, te traz o cítrico, os sabores. Não é só o amargor. Essa coisa do lúpulo é muito rica, né? O lúpulo é uma coisa sensacional. Então, eu acho que é muito forte, é muito intenso. E você tem muitas possibilidades. Você faz uma cerveja com o mesmo grist de malte e você faz 10 single hops diferentes, você tem 10 cervejas diferentes, só trocando o lúpulo. Então, assim, eu acho que é por isso. Eu acho que agora, isso também faz parte de um amadurecimento. Com o tempo, outros estilos vão ter um share mais significativo. A gente está numa fase ainda de muita IPA, mas isso vai mudar com o tempo, não tem jeito. Em 2019, a gente registrou cerca de 1.209 cervejarias no Brasil. Existe um boom, existe uma febre no consumo de cerveja no Brasil nos últimos anos. Por quê? Por que você acha que isso aconteceu? Por que o Brasil se destacou no consumo de cerveja artesanal? Então, aí eu vou seguir duas linhas de resposta. Uma das cervejarias e uma dos consumidores. A das cervejarias, o brasileiro é muito, muito bom quando ele se dedica a fazer uma coisa. A gente tem uma cultura... Assim, eu morei um ano na Itália, eu posso falar muito tranquilo, porque eu sou também italiano, minha mãe é italiana, minha mãe veio para o Brasil com 17 anos, então assim, é muito italiana. E, cara, eu fiquei lá um ano, é muito diferente da gente. A gente tem uma cabeça muito mais aberta, a gente tem uma cultura muito mais multicultural, a gente está acostumado com misturado, a gente está acostumado com várias maneiras de pensar diferentes. Lógico que tem problemas, todo lugar tem problema, mas a nossa cultura, na sua essência, ela é da diversidade. Então, quando o brasileiro se propõe a fazer uma coisa, ele tem uma bagagem cultural e também pelas dificuldades que a gente passa no Brasil por várias coisas que a gente não vai entrar no mérito agora, mas quando você quer empreender é difícil, que quando o cara se dedica, ele consegue realizar. Então, assim, as cervejarias brasileiras são muito originais. Elas têm cervejas brasileiras, cara, sensacionais, assim, que se tiver... Porque não vão todas para concursos internacionais, mas, cara, assim, tá no nível das maiores cervejas do mundo. Vou citar de novo a Bamberg, que ganhou o prêmio na Alemanha, com uma Altbier. Isso é muito significativo, né? É muito expressivo isso. Sobre a parte dos consumidores, é uma coisa meio reprimida. Tipo, o cara não sabe que existe aquilo, né? O cara toma... É como se o cara só tomasse suco de laranja a vida inteira. Aí ele descobre que tem pêssego, mamão, manga, pera... melão, o cara fica maluco, entendeu? É isso. Então o cara pode gostar de Weiss, ele pode gostar de cerveja mais maltada, ele pode gostar de cerveja muito alcoólica, ele pode gostar de tudo que ele quiser, ele vai encontrar. Sabe? Então, assim, é uma descoberta. A gente teve uma evolução como povo consumidor de vinho, o brasileiro aprendeu a entender um pouco mais o que é um vinho, e agora ele está passando por esse processo com a cerveja. Só que a cerveja é muito mais brasileira do que o vinho. Então, é óbvio que a resposta vai ser mais abrangente também, né? Eu acho que é um crescimento que não vai parar. A gente está um caminho que não muda mais. Volta, né? É uma boa resposta. A demanda reprimida explica bem esse processo. Cerveja artesanal ainda é um bom negócio? Em qual sentido? Sentido financeiro. Negócio, investimento. Vou investir e vou ter lucro. Então, a minha cervejaria é nova. E quais as dificuldades? Se você fosse apontar... Vou tomar uma osso agora aqui. Você falou de IPA, me deu vontade de tomar IPA. Uhum. Então, e a dificuldade? Fala um pouco das dificuldades. As dificuldades são muitas. Quando você é uma cervejaria cigana, como eu sou, cigano, para quem não está familiarizado com o termo, não tem nada a ver com ser cigano, tem a ver com você fazer a produção terceirizada numa fábrica. Então, você pode ter 10 cervejas e fazer em 10 fábricas diferentes, o que não é a minha proposta. A minha proposta é produzir no mesmo local, é sempre ter parcerias sólidas e definidas. Eu faço na cervejaria Trupe, gosto muito das pessoas que estão lá. Estudei com o Bernardo no ICB, que é um dos 3 sócios, tem o Rodrigo e tem o Thiago também. E eu busco sempre isso. Mas, assim, quando você é cigano, seus custos são muito, muito ruins. Você não mobilizou um capital numa fábrica, verdade.
mas você não tem margem, você está todo espremido, né? Você, assim, é difícil falar isso assim, vou falar com muito cuidado. Isso se aplica também na indústria do livro. Eu não sou um escritor profissional, mas eu tenho alguns livros publicados que não tem nada a ver com cerveja, de ficção mesmo. Mas quem ganha mais na indústria do livro é a livraria. Depois é a editora, depois é o escritor. Na cerveja, a ponta tem os custos e o risco maior. Tudo isso tem que ser dito também. Quando o cara monta um ponto de venda, ele tem um risco maior, ele tem um custo alto, ele tem que botar margem, senão o negócio não anda. Mas quando você é cigano, você está muito espremido, você está muito apertado. Então a gente faz isso não só por paixão, é um negócio, obviamente, mas demanda um tempo. Eu ainda estou nesse processo, né, de maturação. Então, eu acredito que seja um excelente negócio, mas é um excelente negócio para quem já está estabelecido. Quem está começando, eu comecei, fiz um planejamento, fiz tudo com muito critério, e mesmo assim, já existe um imponderável normal da vida. E aí, de repente, me vem uma pandemia, cara. Isso não está no escopo de nada. Ninguém poderia prever uma situação dessa. Então, isso te dá um baque muito violento. Então, de fato, vale a pena, vale como proposta e você tem que insistir, porque se você for desistir gostar, como tudo que você faz na vida, né? Qualquer profissão que você tem, qualquer coisa que você se dedica a fazer, você só vai fazer bem feito se você gostar do que você está fazendo, senão vai ser só mais um, é muito difícil você continuar. Você falou na pandemia, quais ações vocês estão tomando aí a respeito da pandemia, dessa pausa na vida que a gente teve que tomar? Então, o que eu fiz? Eu, nos produtos que eu tinha estocados, eu fiz uma condição de margem negativa para os PDVs parceiros, porque existem aqueles que são mais parceiros, né, que são pessoas muito sérias, comprometidas, que estão preocupadas com o fornecedor, porque quando você está num mercado que tem muita oferta, é muito cômodo, às vezes, para o comprador. Isso qualquer mercado, tá? Eu trabalhei a vida inteira na indústria têxtil e é igual. Só que você estabelece relacionamento e, às vezes, os maiores clientes são até os mais tranquilos. No mercado da cerveja, eu descobri na crise quem são os caras, de fato, que estão preocupados com a cena e não apenas com o negócio dele, né? É todo momento de crise muito, muito grave, porque isso não é uma crise, né? Isso é uma depressão, é uma situação muito complicada. E eu acho que as coisas afloram mais. Tudo que é bom e tudo que é ruim aparece mais. Então, eu descobri pessoas sensacionais. Então, é o que eu falo, ele tem as dificuldades dele, ele tem os problemas dele, mas ele também está preocupado com o fornecedor. E isso é o certo, porque você tem que se preocupar com o seu fornecedor, porque não é porque tem muito fornecedor que você não vai se preocupar, porque é bom para o mercado ter diversidade, ter pluralidade, né? Então, o que eu fiz foi, inicialmente, fazer essas condições. A gente passou a ter uma venda de latas, não de chopp, direto para o consumidor, né? Mas uma coisa que não um foco de atuação, é uma coisa que a gente meio que fez mais para um grupo específico, para uma galera mais próxima. E não tem um e-commerce estabelecido, nada disso. Eu ainda privilegio os canais de venda. Mas assim, isso é meio que um modelo, só uma tendência, tá? Não dá para cravar nada, mas assim, isso acontece muito no mercado americano. Muita cervejaria vende as latas e não vende o chopp e tal. Mas eu tenho uma preocupação também muito grande com todos com os clientes parceiros, então eu quero preservar isso ao máximo. Então a gente tem que ficar meio que dançando numa situação dramática, porque a gente está numa época de sobrevivência, né? Não é uma época de crescimento, não é uma época de nada, é uma época de sobrevivência. Então, assim, eu quando lancei quando bracei a osso e a dorso, eu poderia ter abortado, porque eu já tinha uma leitura da situação, porque eu tenho, né, 2 irmãs e a minha mãe na Itália, eles estão um mês na nossa frente, no tempo do problema, no mínimo um mês, e eu poderia ter abortado, porque eu já estava sabendo, já estava transmitindo para alguns amigos uma situação, e as pessoas estavam, não é isso não, não vai chegar aqui não. Aqui é quente. Aí eu falei, não vai chegar aqui por quê, cara? A gente é especial, o que tem aqui de diferente, né?
Não me conta aí que eu não estou sabendo. Mas então, assim, eu poderia ter desistido, mas aí eu falei, não vou fazer isso, eu vou seguir o cronograma, eu tenho um compromisso com a fábrica, eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com o público, eu tenho um compromisso com os PDVs também. Então, assim, a gente continuou, óbvio que não foi lançado no período que tinha sido planejado inicialmente, foi lançado depois, mas a gente seguiu, ela só teve uma maturação mais longa, mas a gente seguiu e está dando resultado, assim, as coisas esses produtos estão sendo muito bem recebidos, e é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi tudo. Respondeu. Eu queria saber como é que a pessoa faz para poder comprar as cervejas, queria que você deixasse aí os contatos, como é que a pessoa entra em contato para poder comprar as cervejas, tanto para o negócio dela como para casa. Então, vamos lá. Vou dar as duas respostas. Chopes plugados hoje estão plugados na Glória Chegou no Recreio, vai ser plugado sábado no Blend Lab em Laranjeiras, está plugado no Tio Rui, tanto do Uptown quanto da Gávea, está plugado no Fina Serva em Niterói, vai ser plugado no Mestre Cervejeiro do Leblon, vai ser plugado no Beer Mind, na Olegário Maciel, as duas. Tem lata no Beer Mind, tem lata na Bros Beer. Espero não estar cometendo nenhuma injustiça, estou puxando algumas coisas aqui de cabeça. Para comprar, para os pontos de venda que quiserem comprar, podem entrar em contato comigo no cerveja@cervejaria-latidoalehouse.com.br, podem entrar no Instagram e mandar um direct. É muito fácil de encontrar. Tem o site cervejaria-latidoalehouse.com.br, lá também tem todos os links. E vendas de latas também, caixas fechadas e tal, a gente também faz em alguns casos para a pessoa física, mas sempre caixa fechada, nunca em varejo, né? Pô, bacana. Fernando, quero te agradecer aí a participação aqui no Fast Rio Beer. Foi um prazer ter você na nossa edição. Espero que você participe das nossas próximas edições que a gente está preparando. Foi um prazer e muito obrigado por você participar. Marcelo, obrigado a você. É muito bom falar de cerveja. E valeu mesmo. Na próxima a gente está lá. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Outro. Valeu.